Eles estão tentando, de alguma forma, se aproximar dos europeus, se aproximar dos russos. Você não pode jogar dos dois lados. De certa forma, parece que Erdogan está comandando os Estados Unidos. Nima, talk about muddy waters. Bem, Nima, falando em águas turvas. E essas águas turvas nos trazem novamente a imagem do pântano e dessas águas lamacentas na lagoa, onde Trump está contemplando sua própria imagem o tempo todo, fascinado por si mesmo o tempo todo. Você viu o que ele disse ontem, certo? Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser porque sou o presidente dos Estados Unidos. Então ele se vê, na verdade, se quisermos levar as metáforas mais adiante, ele é Júpiter. De fato, ele é Júpiter. Ele atinge como um raio, mesmo que não tenha um trovão. Na verdade, Apolo tem a lira. Então Apolo pode atingir como um raio. Mas na cabeça dele, Trump se vê como Júpiter, o rei todo-poderoso de todos os deuses, governando o Olimpo e governando tudo. Isso nos leva à segunda parte da coluna, Nima, porque entro na Realpolitik e no que realmente foi percebido por Trump, mesmo antes do Alasca e depois do Alasca. Parece que, na verdade, não parece. Já temos certeza agora. Trump não entendeu o que Putin lhe disse antes do Alasca. Trump interpretou o fato de Putin concordar com algumas ideias americanas como basicamente abandonar a linha vermelha máxima, que é não ter a OTAN na Ucrânia. Foi isso que Trump entendeu. Ok, mais uma vez, fiz uma piada dizendo que qualifiquei Trump como o Bismarck do mercado imobiliário. E claro, ele não é um diplomata, ele faz negócios. Ele costumava fazer negócios com imóveis. É ridículo. Então ele não tem a finesse de uma mente super diplomática como Bismarck, como Talleyrand, sabe? Claro, esquece. Então ele entendeu errado. Ou talvez tenha se perdido na tradução do russo para o inglês. E obviamente Trump acreditou no que Witkoff lhe disse. Então Trump também interpretou que Putin... então agora estamos tendo concessões por parte dos russos. Podemos ter forças de paz na Ucrânia, que é um eufemismo para tropas da OTAN. Podem ser tropas da OA, tropas da OTAN, tropas por OTAN, mas a maioria dos membros da OA são membros da OTAN. Então, no fim das contas, são tropas da OTAN. E não é por acaso que imediatamente os chihuahuas sem cabeça na Europa começaram a falar sem parar sobre uma força de paz. Alguns deles disseram não vamos enviar nossos soldados, como os italianos disseram, não vamos enviar nossos soldados para a Ucrânia. Os britânicos, claro, disseram nós vamos. Os franceses, nós vamos. The Brits, of course, we will. The French, we will. The Germans, we will. Os alemães disseram, nós vamos. Mas tudo isso se baseou em um mal-entendido e numa jogada perdida na tradução pelo próprio Witkoff. Então Witkoff é responsável por toda essa encenação agora sobre vamos ter uma força de paz na Ucrânia. Todo mundo sabe que isso é a grande linha vermelha para a Rússia, porque a Rússia interpreta isso como tropas da OTAN na Ucrânia. Isso significa guerra eterna mais uma vez. Então Trump, obviamente, pode ter percebido que a armadilha estava montada para ele. Então começou a tentar se distanciar. Nós vamos ficar na retaguarda. Vamos fornecer o ISR, cobertura aérea, talvez defesa aérea, talvez até aviões espiões. O que, aliás, já existem, aviões espiões americanos fazendo vai e vem na Ucrânia, no Mar Negro, etc. Então isso não é novidade. Mas obviamente nada de soldados americanos em solo. É assim que ele vende isso para a opinião pública americana. Mas os europeus levaram isso a sério. Então o que você vê agora em toda a Europa, na grande mídia, é a força de manutenção da paz europeia na Ucrânia, que é mais uma vez a OTAN sem ser OTAN. E obviamente os russos, incluindo Lavrov, têm dito, olha, vocês estão completamente perdidos, porque eles vêm dizendo isso há muito tempo. De jeito nenhum, porque isso significa OTAN na Ucrânia. Então, mais uma vez, o problema de você mencionou se poderia haver algum tipo de clareza vinda do governo Trump. É impossível, Nima, porque eles operam em águas turvas. E até o próprio presidente confunde ainda mais as coisas. E os caras que trabalham para ele, como o Witkoff, são ainda piores.
And the guys who work for him, like Witkoff, even worse. He totally muddied the waters with his incomprehension. Ele confundiu totalmente as coisas com sua incompreensão do que Putin estava lhe dizendo, mesmo antes de organizar a questão do Alasca. Os russos consideraram que o Alasca foi um sucesso porque Putin foi até lá. Trump prestou atenção a Putin cara a cara. Isso é muito, muito importante. Aparentemente, ele registrou uma ou duas ideias em sua mente narcisista, mas 5 minutos depois, ele já as esqueceu. E mais uma vez, por que ele é tão incendiário e volátil? Todos nós sabemos disso. Ele pode mudar de ideia em 1 segundo. E então ele pode até começar a cogitar permitir que mísseis de longo alcance sejam enviados para Kiev, fornecidos pelos europeus, e esses mísseis mais cedo ou mais tarde vão começar a atacar alvos civis em Moscou ou em São Petersburgo. E aí estaremos todos em uma situação muito, muito ruim. Todo mundo sabe disso. Mas obviamente para Trump, por que não? Everybody knows that. But obviously for Trump, why not? So that explains why the Russians are Então, isso explica porque os russos precisam estar em alerta máximo 24 horas por dia em relação a tudo. Como ele vai mudar de ideia? Qual será a próxima jogada? Que tipo de operação de relações públicas ele vai montar, etc. Quero ter uma reunião com Putin e Zelensky. Talvez não seja uma boa ideia. Ou talvez eu não vá. Ou talvez eles vão e eu converso. Veja, tá tudo muito nebuloso. Então, isso vai ser discutido na mesa da OCS neste fim de semana em Tianjin. E, obviamente, será discutido pessoalmente entre Putin e Xi. Putin está em uma visita de 4 dias à China. Isso é extremamente importante, incluindo a OCS em Tianjin e depois o grande desfile em 3 de outubro na Praça Tiananmen. 80 anos da vitória chinesa sobre o nazismo, o fascismo e a agressão imperial japonesa. Extremamente importante. Enormously important. And Putin and Xi will be together for 4 days. E Putin e Xi estarão juntos por 4 dias. Então, obviamente, a parceria estratégica ficará ainda mais sólida depois disso. E eles vão discutir, ok, como vamos começar a lidar? Como vamos lidar com Trump a partir de agora? Considerando que ele parece estar totalmente descontrolado e, obviamente, na maioria das vezes, inconsequente e imprevisível. Isso é muito perigoso na realpolitik e no momento geopolítico em que estamos agora, onde sabemos que as pressões contra Trump, não só dentro dos Estados Unidos, o Deep State, os setores isolados da CIA, o complexo militar industrial, o Pentágono, mas também as elites atlantistas, o velho dinheiro da Europa, toda a arquitetura de Bruxelas, todos são contra qualquer tipo de acomodação entre a Rússia e os Estados Unidos. Então ele precisa apresentar algum tipo de vitória, Nima. So he has to come up with some sort of victory, Nima. And for the moment, there's nothing in the horizon. E por enquanto, não há nada no horizonte. Então uma possibilidade é algo que vamos ver em Vladivostok na próxima semana. Negócios. Estou muito, muito curioso sobre as discussões de negócios em Vladivostok e quais americanos estarão lá. Talvez se não houver uma delegação oficial americana, se tivermos CEOs ou altos executivos de algumas das principais empresas de energia americanas, isso será um sinal claro de que algo sério está acontecendo. E está mesmo. Já sabemos, na Rússia, já sabemos há alguns dias, que a Exxon e a Rosneft já estavam conversando sobre o retorno da Exxon ao projeto de gás de Sakhalin, do qual tiveram que sair por causa das sanções e perderam mais de 4 bilhões de dólares, que obviamente planejam recuperar. Which they plan to recoup, obviously. And obviously Exxon is picking up the phone and calling the White House. E obviamente, a Exxon está pegando o telefone e ligando para a Casa Branca dizendo, olha, queremos voltar para a Rússia e fazer negócios. Essa é uma linguagem que Trump entende diretamente. E obviamente outras empresas americanas podem estar pensando, ok, talvez possamos voltar a vender equipamentos de energia para a Rússia. E eles precisam disso, com tantos projetos de gás em todo lugar. E claro, do ponto de vista trumpista, há o investimento no Alasca, algo que ele já mencionou explicitamente. Então, as oportunidades de negócio serão discutidas em Vladivostok. E em Tianjin, durante a cúpula da OCS, eles vão discutir as ramificações geopolíticas de tentar lidar com essa figura narcisista que está completamente fora de controle. This narcissistic figure completely out of control.
Parece que o objetivo principal é a Coreia do Norte, não os Estados Unidos ou qualquer outra parte. De alguma forma, ele está pressionando pela desnuclearização em relação à Coreia do Norte. Mas não tenho certeza se a Coreia do Norte seria receptiva ou aberta a discutir isso. Aqui está o que ele disse. Absolutamente sem dúvida. De jeito nenhum. Isso nunca vai acontecer. Ok, pode tocar, sim. O que precisamos fazer com a Rússia e com a China é a desnuclearização, e isso é muito importante. Uma das coisas que discuti com o presidente Putin outro dia não foi só isso, foram outras coisas também. E acho que a desnuclearização é um objetivo muito grande, mas a Rússia está disposta a fazê-lo, e acredito que a China também estará disposta. Não podemos deixar as armas nucleares se proliferarem. Temos que parar as armas nucleares. O poder é grande demais. Sabe, porque eu simplesmente não vejo isso como um sinal positivo. Porque no mesmo dia ele está falando em chamar o Ministério da Defesa de Ministério da Guerra. Como é que você junta essas duas coisas? Eles se contradizem. Você não pode juntar essas duas imagens, Nima. Ele nem sabe do que está falando. Pode ser o Tratado INF. Pode ser limites para mísseis de curto e médio alcance e limites para mísseis de longo alcance com ogivas nucleares. Ou ele pode estar falando, e nem saberia que está falando sobre isso, de um paradigma nuclear completamente diferente, especialmente entre os Estados Unidos e a Rússia. E os chineses disseram que não discutir seu arsenal nuclear com ninguém. Sem falar em Kim Jong-un. Kim Jong-un, a principal carta que ele tem na mesa, é o poder nuclear da Coreia do Norte. Ele nunca vai abrir mão disso. Nunca. De jeito nenhum. Absolutamente não. Especialmente porque ele sabe que a possibilidade de uma unificação das Coreias é menor que zero e continuará sendo menor que zero. Porque para o Império, a Coreia do Sul é um ativo. Eles não vão deixar a Coreia do Sul escapar. Então, digamos que no próximo século, se pudéssemos chegar à possibilidade de reunificação das Coreias, ainda assim é algo muito, muito improvável, sabe? Então o Trump faz parecer que o que ele ouviu do Putin seria o início de uma nova negociação nuclear. Não, não é. Esqueça. Sem falar que eles simplesmente não podem nem tocar no assunto tóxico do arsenal nuclear de Israel. Você não pode falar sobre a não proliferação nuclear se Israel tem permissão para manter um arsenal nuclear não declarado. E em relação ao Irã, todo mundo com QI acima de 50 sabe que o Irã não quer uma arma nuclear, como você sabe muito bem, Nima. Eles provavelmente estão sendo forçados a buscar uma arma nuclear em um futuro próximo como forma de dissuasão, porque serão atacados novamente por Israel e pelos Estados Unidos. Todo mundo também sabe disso. Então, toda essa nova discussão sobre armas nucleares não faz sentido se ainda temos todos esses tabus persistindo. E os russos sabem disso muito bem, porque discutem essa questão tanto com a China quanto com a Coreia do Norte, assim como discutem o programa nuclear não militarizado do Irã com o próprio Irã o tempo todo. Os russos sabem tudo sobre isso, todas as margens de manobra, e por que tudo está emperrado. E o que os americanos vão tentar tirar disso? Algum tipo de vantagem. E especialmente com um presidente que não pode iniciar um processo assim, porque o complexo militar industrial será o primeiro a dizer, não vamos fazer concessões a ninguém, começando pelos russos, muito menos pelos chineses. O que eles querem, essencialmente, mas não podem dizer. Mas mantém seu próprio arsenal. Essa é sempre a lógica imperial. Isso não faz sentido, porque vocês estão tentando enviar armas para a Ucrânia, lutando nessa guerra por procuração estúpida há mais de 3 anos, e ainda enviando armas, inteligência, dando tudo para eles. Mas acham que de alguma
forma, podem falar sobre desnuclearização? Somehow talk about denuclearization. So Exactly. Exactly. Because Exatamente. A lógica intrínseca do Império, mesmo agora que está em declínio, é a de guerras eternas. O problema é que eles não têm mais capacidade de lançar guerras eternas, especialmente porque tudo que lançaram nos últimos anos, eles perderam. Todas. De forma ignóbil em muitos casos. Então, mais uma vez, tudo se resume aos 50% da não estratégia que eles têm e que realmente funciona. Eles conseguem ganhar dinheiro explorando os vassalos. Isso é tudo que resta. E especialmente agora, depois dessa mistura de guerra geoeconômica e tarifária contra os líderes do sul global, eles conseguiram realizar algo que até alguns meses atrás, muitos de nós dizíamos ser impossível. something that until a few months ago, many of us were saying it's impossible. They united all of the big powers in the Eles uniram todas as grandes potências do sul global, especialmente Índia e China. A China, em termos de vitórias geopolíticas, é inacreditável. É como se fosse uma por semana, sem parar. Vou dar outro exemplo. Eles finalmente conseguiram colocar Afeganistão e Paquistão juntos na mesma mesa. Sabemos que há muitos problemas entre o Talibã e o Paquistão. Só os chineses conseguem fazer isso. Por quê? Porque os chineses convenceram o Talibã de que agora vocês vão fazer parte. Ok, chamamos de corredor econômico China-Paquistão, mas vocês também vão fazer parte desse corredor econômico. Vai ser um corredor econômico China, Paquistão, Afeganistão, com todos os benefícios para vocês. Afghanistan economic corridor with all the benefits for you. We're going to build hydroelectric plants for you. We're going to build new Vamos construir usinas hidrelétricas para vocês. Vamos construir novas rodovias. Já estamos construindo a rodovia que atravessa o corredor de Wakhan. Vamos ajudar vocês em todos os seus projetos de desenvolvimento em todo o Afeganistão. Isso também é vantajoso para o Paquistão, porque em uma fronteira geopolítica chave, o Paquistão finalmente pode desfrutar de alguma estabilidade. Paquistão e Afeganistão sempre foram vizinhos muito complicados, como sabemos. Os chineses vão lá, conversam com os dois lados, ok, muitos acordos aqui e ali. Vá lá, você tem uma solução. É fascinante. E claro, os russos começaram esse processo, eu diria, desde o primeiro dia em que o Talibã voltou ao poder. Lembro que eu acompanhava essa história diariamente. I was following this story on an everyday basis. And the Russian ambassador in Kabul. E o embaixador russo em Cabul entende muito bem a mentalidade pashtun. Desde o início ele estava lá e os talibãs conversavam com ele e ele disse, ok, vou explicar o jogo para todos vocês. E eles confiam nos russos. Isso é extremamente importante. Tenho certeza de que vou ver uma delegação talibã em Vladivostok na próxima semana. Eles estiveram em São Petersburgo há 2 meses. Então é isso, Rússia e China trabalhando com o Afeganistão. E mais cedo ou mais tarde, o Afeganistão vai se tornar um membro pleno da Organização de Cooperação de Xangai. Eles vão estar na cúpula em Tianjin neste fim de semana como parceiros. Em breve, também serão membros plenos. Soon, they're going to be full members as well. So this is how you do it, Nima. It's long term. Então é assim que se faz, Nima. É diplomacia de longo prazo. Dá muito trabalho. Você precisa fazer o trabalho de base. Tem que estar presente. Tem que enviar seus melhores embaixadores e oficiais e tudo mais. E então você vê surgindo um novo nó no tabuleiro de xadrez. Neste caso, Afeganistão-Paquistão é imensamente importante, porque também significa uma integração mais próxima com os vizinhos da Ásia Central, Tajiquistão, Uzbequistão, Quirguistão e por aí vai. E mais uma vez, os chineses estão construindo novas ferrovias. Eles querem integrar o Afeganistão à rede ferroviária daquela parte da Eurásia. Compare isso com a não estratégia dos americanos, Nima. Nós nem conseguimos começar. Não há competição. There's no competition. The SCO, Pepe, somehow. A SCOPEP, de alguma forma, está muito à frente dos BRICS quando se trata de segurança, especialmente quando se trata de segurança. Sim. Como você diferencia os BRICS da SCO no quesito segurança? E, de certa forma, parece que a SCO é a essência dos BRICS. SCO is the essence of BRICS, you know? It feels that. In a sense, Parece que, de certa forma, é um ponto muito bom, Nima.
porque eles começaram alguns meses antes. Você consegue imaginar que a OCS, o original Grupo dos Cinco de Xangai, Rússia, China e 3 países da Ásia Central, teve sua primeira reunião em junho de 2001, 3 meses antes do 11 de setembro? Você acredita nisso? A maioria das pessoas não se lembra disso. E na época foi uma ideia chinesa. Por isso eram chamados de Cinco de Xangai. Eles iam lutar contra o que os chineses chamam de 3 males. Deixa eu ver se lembro corretamente. Terrorismo, separatismo, todos relacionados ao terrorismo. E a forma como eles evoluíram durante os anos 2000 foi relativamente lenta. Depois, nos anos 2010, começaram a evoluir muito mais rápido, e pouco a pouco, a configuração foi mudando. Little by little changing the configuration, we are not only an anti-terror organization, security. Nós não somos apenas uma organização antiterrorista ou uma organização de segurança. Devemos também nos tornar uma organização de cooperação econômica. Isso começou a acontecer em 2013, 2014, 2015. Eu me lembro muito bem porque eu participava de algumas das mesas redondas deles, por exemplo, em São Petersburgo, e eles estavam começando a discutir negócios, geoeconomia e não apenas segurança. Era fascinante. Você vai a uma mesa redonda. Muitas vezes eu era o único ocidental ou o único não eurasiático. Então havia kirguizes, cazaques, chineses, russos, etc. E eles estavam começando a discutir negócios. Nos últimos anos, basicamente é negócio. Na maior parte do tempo, eles discutem acordos. Basically business. Most of the time they discuss deals. They discuss economic investment, economic cooperation. Eles discutem investimento econômico, cooperação econômica, corredores de conectividade e tudo isso, especialmente depois que os americanos foram expulsos do Afeganistão. Então eles começaram a ganhar velocidade porque perceberam que, ok, o próximo passo era integrar o Afeganistão à Organização de Cooperação de Xangai, SCO. E então poderiam falar sobre segurança pan-eurasiática. A Turquia é observadora na SCO, mas isso é complicado, Nima, porque aí você estaria permitindo uma espécie de quinta coluna dentro da organização. E ninguém confia na Turquia, pelo menos entre os grandes jogadores, é claro. Ninguém confia na Turquia, mas a Turquia tenta influenciar especialmente o Cazaquistão, o Quirguistão e o Uzbequistão, porque tem presença econômica turca nessas 3 nações da Ásia Central. Economic presence in these 3 Central Asian nations. But in terms of being a sort of blue. Mas em termos de ser uma espécie de modelo de como os BRICS poderiam consolidar uma plataforma de segurança mútua, os BRICS podem aprender com a SCO. Especialmente considerando que muitos dos principais membros dos BRICS também fazem parte da SCO. E isso nos leva novamente ao motivo pelo qual Lukashenko diz que, no final, essas 2 organizações multilaterais vão se fundir, porque faz sentido. Elas estão trabalhando para o mesmo objetivo. A única diferença é que a SCO abrange toda a Eurásia, e os BRICS são transcontinentais, claro, muito mais ambiciosos. E, obviamente, a principal preocupação dos BRICS é a geoeconomia. A SCO está chegando lá. Começou com segurança, mas agora é geoeconomia. Eles vão discutir muitos acordos neste fim de semana em Tianjin. Não há dúvida quanto a isso, especialmente porque todas as principais lideranças estarão lá. Fica muito mais fácil para eles. Ok, vamos, sabe, aquela rodovia que você vai construir, vamos estendê-la até ali, sabe? Tantas possibilidades. Os corredores de conectividade, o corredor internacional de transporte norte-sul, 3 BRICS. E esses 3 BRICS também estarão em Tianjin como membros da SCO neste fim de semana. Aí está. A Rota da Seda do Ártico, que beneficiará principalmente a Rússia e a China, mas também poderá beneficiar os outros. Essas novas ferrovias integrando o Paquistão e o Uzbequistão. Integrating Pakistan, Uzbekistan. There's one railway called Pakafuz. Existe uma ferrovia chamada Pakafuz, Paquistão, Afeganistão, Uzbequistão. Está levando muito tempo, mas pelo menos está sendo construída. E para os centro-asiáticos será algo enorme, realmente muito importante. Isso nos mostra, e mostra ao sul global de modo geral, que essas organizações multilaterais podem ser extremamente eficazes. Leva tempo para que elas se consolidem e comecem a se expandir. Mas é a mesma coisa com os BRICS. Uma vez que os BRICS ganham impulso, agora os BRICS, você sabe, todo mundo quer os BRICS.
E o que aconteceu? Isso aconteceu nesses últimos 2 anos. A OCS, eu acho que eles estão chegando ao mesmo estágio. Talvez a grande decolagem da OCS comece neste fim de semana. Takeoff of the SCO will start this weekend.